Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Sala de Professor. E preparem-se, viu? Preparem-se porque hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem pela história, a história dos números primos. E nós vamos assistir ao episódio O Advento da Computação e descobrir que os números primos não são conversa só de matemático, não. Eles estão mais do que presentes na nossa sociedade. Vamos conhecer o trabalho do matemático Alan Turing, que decifrou os códigos nazistas na Segunda Guerra e abriu as portas para a revolução tecnológica dos computadores. E hoje nós recebemos em nossos estúdios a professora Helena Mendonça, de Informática. Tudo bem, Helena? Tudo bom, amigo? Seja muito bem-vinda ao Sala de Professor. A professora Maria Helena Soares de Souza. Tudo bem, Maria Helena? Tudo ótimo, vamos. Seja muito bem-vinda também ao Sala de Professor. E a professora Ana Paula Benfeito, de Física. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Valmir. Muito bem-vinda também ao nosso programa. Olha, gente, tem muita coisa, mas muita coisa interessante nesse documentário. Documentário difícil, já vou dizendo. Mas o que a gente fala para o professor de informática para ele gravar mesmo esse material, Helena? Ele deve gravar, principalmente porque os números primos e a hipótese de Riemann, que é um dos maiores enigmas hoje em dia na matemática, estão intimamente ligados com a segurança na internet, criptografia, codificação. Então, isso é super bacana e é muito claramente mostrado ali no documentário. Pode gravar. Maravilha. Bom, se a gente fala de segurança, uma coisa é segura, esse documentário é para o professor de matemática. É nós. E para matemática, fora, claro, ferramenta, mas não é sempre que ela é, eu sempre falo, não, matemática não é ferramenta. É ferramenta, mas tem uma coisa bacana nesse vídeo, que é a conjectura, o valor de uma conjectura para o desenvolvimento da matemática. Conjecturas também na física, Ana Paula? Com certeza, tem muita física no documentário. Peço só ao professor para gravar, ter um pouquinho de paciência, porque em algum momento vai surgir uma relação fascinante entre os átomos da física com os átomos da matemática. Então é isso aí. Não deixem de gravar esse material maravilhoso. Vamos conhecer de perto, intimamente, a história dos números primos. Até já! O que eu fiz com o vídeo? Vejam, anotem, pode sofrer aí, porque ele não é um vídeo simples, mas eu quero ver eu tinha que saber como é que eles iam reagir àquele vídeo, né? E eu não falei nada. Existe uma proposta de implementada ali. Mas é porque, assim, na verdade, a minha proposta de trabalho é essa mesmo. Eles vão ver o vídeo, né, para poder ver o que fazer com ele. Eu acho que se a gente começa a esmiuçar muito, fica esquisito. Enquanto a proposta de implementação, de repente, ser essa, o aluno assiste o vídeo, essa de anotar os conceitos e tal, acho legal. Mas como a gente está se comunicando com o nosso público, é para o professor, é aquilo que eu falei, eu fiz esse exercício assim, eu, enquanto professora, vejo um vídeo que fala uma tal de uma hipótese de Riemann, uma tal de zeros na mesma linha, um tal de átomos da física, né, qual é a relação? Porque para quem não tem o domínio mínimo daqueles conceitos, parecem coisas assim soltas, entendeu? O que tem a ver os números primos com hipótese de Riemann? A gente não vai dizer qual é essa relação, acho até que isso só depois mesmo. É só apresentar, olha, gente, existe essa relação, confiem na gente. E estamos de volta com o Sala de Professor. Vocês assistiram ao interessante documentário sobre os números primos e depois viram as nossas convidadas criando um trabalho interdisciplinar. Dá trabalho mesmo, viu? Mas não é assim tão complicado como quebrar códigos. Ou o segredo, nesse caso, a gente pode dizer, é a cooperação. E daqui a pouquinho nós estamos de volta para elas dizerem qual é o trabalho que elas calcularam para o programa de hoje. Não sai daí. Até já. E voltamos do intervalo aqui para o Sala de Professor, diretamente para falarmos sobre números primos. Hoje nós estamos recebendo a professora Helena de Informática, a professora Maria Helena de Matemática e a professora Ana Paula
de física. Mas nós vamos começar mesmo com o trabalho de matemática. Aliás, tem alguma coisa de matemática nesse documentário? Mas eu não sei, Nada. vocês notaram alguma coisa de matemática? Eu notei uns pingentes. Umas coisinhas. Discretos, inclusive, Começamos né? por a coisinha mais difícil que apareceu lá, que é justamente a hipótese de Riemann, que começa com uma função anterior a ela, que é a função zeta, e que, na verdade, é uma série. E não é nenhuma novidade trabalhar com série, porque a gente trabalha com PG em escola. E aí, quando chega na hora da PG infinita, e os alunos não entendem porque tende aquele valorzinho lá, é um bom momento para dar uma retomada. Sim. E vamos lá, vai trocando os números, vai aumentando, para entender por que essa série é convergente. Né? Bom, só que posteriormente, antes de Riemann, veio o nosso amigo Euler, que ele disse, muitas coisas fez. Sim, é verdade. E aí ele transformou esta série numa série onde o número primo é importante. Então, mas só que agora não é mais uma série que é soma, mas é uma série que é produto. Essa letrona linda aqui é de soma, essa aqui é de produto. Né? Então, os alunos não vão levar um susto, mas tudo bem, a gente explica direitinho o que é. É verdade. E é produto, e então, PN é primo, esse número primo que vai sendo multiplicado. Aí pega a calculadora, vamos lá para ver para onde vai atender. Essa multiplicação... É esse legal produto isso, né? lindo, De pegar a calculadora e trabalhar com o aluno, né? Vai, Verdade, substitui e tal, etc. Vai para a fórmula geral, volta, né? Aí, o que fez o Riemann, que chegou depois? Não que ele não fosse um gênio, assim, um cara antenado com a matemática, mas ele chegou depois, o que ele fez? Ele falou, bom, nada disso, a função é uma função de variável complexa, que significa o quê? Que a variável é do campo dos complexos. Sim. Isso é uma coisa. Os tais zeros são as raízes dessa função, né? Então vamos pensar. Se é complexo, a parte real, a gente vai olhar a parte real do complexo. Se essa parte real é maior que 1, não possui zeros. Se for menor que zero, são zeros que são pontuais, né? Menos 2, menos 4, menos 6 e tal. Se tiver no intervalo, essa parte real tiver no intervalo entre 0 e 1, a função possui infinitos zeros. Mas eles não estão desorganizados, eles estão organizadinhos em cima de uma reta, que é o que aparece lá, Na mesma linha. que na mesma linha, mas que no caso é a mesma reta, que é uma reta reais igual a meio. É isso. Sei. Quer dizer, é um negócio misteriosíssimo. Então, falando, nossa, mas que coisa óbvia. Não, porque não foi provada. Ela está sendo usada como indução. Quer dizer, eu vou para 1, vou para 2, vou para trocentos, e aí falo, bom, está valendo, mas não provei para o trocentos mais 1, que é a indução finita. Então, por enquanto, ela é conjectura, o que é muito bom, porque isso provoca um monte de estudos em matemática. Sim. Nessa xeretice de estudos, a gente pode até pensar na noção de álgebra modular, que é o que vai para a informática, que é a informação que vai em pedaços, né? A álgebra modular é uma álgebra periódica. O que acontece? Tem um número que ele só é modular ao outro se a diferença entre esses dois números é múltiplo de um determinado n. Então, é modular n. Se fosse Certo. tempo, seria assim, modular de 24 em 24 horas. Certo. Né? Isso aqui é a função modular. Isso é uma coisa legal de mostrar, de trabalhar e está lá como ficha, um negócio bem simples. Agora, ligado à informática, óbvio, né? Tem uma linguagem, tem um papo entre a pessoa e o computador. Esse papo é na linguagem 01. Quer dizer, o que é esse 01? Sim, não passa, acende, apaga, passa corrente, não passa corrente. Então um bit tem duas informações, 0, 1. Se tem 2 bits, não é 2 mais 2, é 2 elevado a 2. Certo. Aqui, por isso até grafa essa árvore de possibilidades, né? Se são 3 bits, também não é 2 mais 2 mais 2, né? 2 elevado a 3. Então, tem uma estreita relação entre potência de 2 e os bits bytes. E o byte, o byte é quer dizer, 1 byte são 8 bits. Que, teoricamente, se você pensar nesse raciocínio, vai dar 2 elevado a 8, que é 256. Mas a Helena já me explicou que não é bem assim, não. Tem uma outra coisinha ali. Depois ela explica para vocês. Legal. Mas é isso. E aí depois, na parte comum, tem uns brinquedinhos aqui para mostrar. Bacana. Bom, números primos e átomos. Parece que tem uma relação estreita entre os dois, né, Ana? Os números primos seriam os átomos da matemática, vamos guardar isso aí. Um matemático, um físico, como vocês viram
no vídeo se encontraram e falaram de um comportamento similar na distribuição. Né? Distribuição de quê? Dos zeros da função de Riemann, que eu estava trabalhando, com os níveis de energia de um sistema mais complexo, atômico de várias partículas, e que essa distribuição tinha um comportamento com similaridades. Bom, aí o que interessa é a gente retomar, né, professor, exatamente o que são esses níveis de energia ou como a gente pode trazer esses níveis de energia próximo de uma forma mais palpável para os alunos. Então, a gente sabe que vamos pegar exatamente o átomo de hidrogênio, que é o nosso sistema mais simplesinho, e vamos relembrar os níveis de energia, como a gente encontra nos livros. Sim. Os níveis, a distribuição dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Esses valores de energia, a gente sabe que a gente pode, tá aí, que a gente pode calcular esses valores de energia em função lógico, do número atômico do átomo, a gente está escolhendo o átomo de hidrogênio, então Z igual a 1, e em função do estado que está esse elétron que gira em torno do próton de hidrogênio. Quando o elétron está no estado chamado fundamental, esse N é 1, qualquer N diferente de 1, a gente diz que ele está no estado excitado e a gente vai atribuindo valores para N, achando a energia associada àquele nível por essa expressão aqui que a gente conhece. Bom, essa expressão, esses cálculos são representados por essas linhas que dão uma característica própria do comportamento dos níveis de energia do átomo de hidrogênio. O que a gente está propondo aí fazer com os alunos? Bom, o que a gente propõe está aqui. É o aluno construir esses níveis. Legal. Ele vir aqui para uma planilha e fazer uma tabelinha, onde ele coloca aqui na primeira coluna o valor do N. Na segunda coluna aqui, como você pode ver, a gente programa aqui para ele fazer o cálculo exatamente desse nível, né, desse valor do nível de energia. A partir disso, a gente chama aqui a função de construção de gráfico e faz aqui o gráfico que dá o valor da energia em função do N. Esse gráfico de baixo não é exatamente essas linhas, né, com essa distância, porque essa distância específica que dá a identidade aí do átomo de hidrogênio. Então, vamos fazer. Aqui a gente pega e traça uma linha paralela aqui ao eixo das abscissas. Vamos fazer em relação ao N igual a 2, faz uma segunda linha. E essa distância aqui é exatamente proporcional à diferença entre esses valores de energia. E aí, se a gente construir mais algumas linhas, a gente vai, se a gente puxar aqui o gráfico fora desses níveis, a gente cai exatamente na distribuição que a gente tem nos livros, só que a gente construiu, né? O aluno fez a conta, ele construiu um gráfico, ele associou exatamente, manuseou e viu que essas distâncias não são aleatórias, não são feitas de qualquer forma. Sim. Então, aí ele fazendo isso, ele pode associar, de fato, essa carinha, essa codificação com um átomo específico, que é o átomo de hidrogênio. Que é o átomo de hidrogênio. Lindo. Está aí a relação entre átomos de hidrogênio e também os números primos. Uma relação bastante interessante, mas que diz respeito, sobretudo, à aplicação desses números primos. E aí a aula de informática, nada de braçadas nessa temática, né, Helena? Sim, esse documentário ajuda assim, em várias áreas da matemática, principalmente na área de segurança na internet, né? Antes de falar um pouco sobre segurança, quando ele fala sobre máquina de Turing, a gente encontra na internet, se a gente colocar no Google simulador máquina de Turing, a gente encontra alguns simuladores nos quais você pode colocar algumas funções e realmente ter ali uma simulação da máquina de Turing. Então, isso já é uma atividade muito bacana que pode ser feita com os alunos. Se a gente for entrar em segurança na internet, a gente pode falar sobre criptografia, né? Principalmente códigos, criptografia. Falando sobre esses marcos da segurança da internet, né? Que um é a máquina de Turing mesmo, que era a questão dos enigmas mesmo, que o Turing com a máquina conseguiu desvendar. E depois um outro marco da segurança na internet, que é como a segurança hoje está estruturada, né? Que é o quê? É baseada na multiplicação de números primos enormes
que dão então um número primo muito grande e que com essa, se fosse possível a fatoração desse número, isso levaria no mínimo aí um ano. Com esse tempo, as transações bancárias, comerciais já não estariam mais acontecendo. Então, Tá por certo. isso que a criptografia funciona Sim. e os dados permanecem seguros. Então, esse conteúdo é um conteúdo que pode ser trabalhado dentro da segurança, na internet. E pensando nisso, a gente também pensou numa atividade na qual os alunos podem trabalhar com criptografia usando o Excel. Eu vou pedir só para você segurar um pouquinho, porque nós já vamos falar um pouquinho das suas planilhas amestradas. Então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a continuação do trabalho de hoje aqui no Sala de Professor. Até já! E estamos de volta, você está vendo o programa Sala de Professor. E hoje nós estamos trabalhando com o documentário O Advento da Computação, da série A História dos Números Primos. E agora nós vamos falar sobre planilhas amestradas, né, Helena? A Helena sempre trabalha com as planilhas amestradas dela. Adorei. Mas não, tem mais coisa hoje também. Mas vamos lá. Não, então, a ideia dessa atividade com Excel, principalmente, é mostrar, fazer com que os alunos tenham uma experiência com criptografia, codificação de dados. Então, eu mando uma mensagem codificada para você, você decodifica e você consegue ler. Então, basicamente, é essa atividade. Então, antes de ir para a atividade, a gente tem que entender um pouco quais são os códigos que o computador utiliza, né? A Maria Helena já falou do código binário, né? Que o computador só entende 0 e 1, mas o computador usa algumas tabelas de código que são não só de caracteres alfanuméricos, mas também são de caracteres de programação de computador, né? Sim. A primeira tabela que foi criada para essa codificação do computador é a tabela ASCII. Essa tabela ASCII é composta de 128 caracteres, porque seria de 256 se a gente trabalhasse com 8 bits, 1 byte, mas 1 bit era usado como bit de controle, então a gente usa 7 bits. Né? Depois a gente tem a extensão da tabela realmente para 8 bits, né? 1 byte, que aí a gente tem a tabela ASCII estendida. Né? Essas foram as primeiras tabelas de codificação usadas na computação, na época daquela tela preta, do DOS, o pessoal Sim. programava e tal. Eu não lembro, eu não tenho idade para isso. Então, sei. Então, depois dessas tabelas, a gente teve a tabela NSI. A tabela NSI é usada pelo Windows, então é uma tabela também de codificação. E essa tabela é a tabela que o Excel ou qualquer editor de planilhas eletrônicas, por exemplo, o OpenCalc, do OpenOffice, utiliza, né? No Excel, a gente tem algumas funções que codificam qualquer caractere alfanumérico em números, né? E utilizando essa tabela, a NSI. Nessa atividade que a gente pensou em fazer, foi, primeiro, escrever uma mensagem no Excel, usando a mensagem, a primeira letra de cada célula é a letra que vai ser codificada em uma nova matriz. Então, a gente usando também os conceitos de matriz da matemática, a gente poderia fazer essa atividade. Legal. Primeiro, convertendo a mensagem original em números, depois, uma vez essa matriz em números, a gente poderia fazer uma operação com essa matriz, usando uma chave, que é a estrutura da criptografia, como a criptografia na internet funciona. Uma chave a gente poderia fazer ou o produto da matriz ou a soma da matriz. Com essa operação, a matriz gerada é a mensagem, então, criptografada. Essa chave, você escolhe, cada um dos elementos da matriz, você escolhe quais são os valores, Exatamente. né? E a forma da matriz, número de linha e coluna, vai ser dependendo da operação que vai ser utilizada. Perfeito. A gente pode escolher, mas é uma chave criada, né? Pode ser criada pelo aluno e a operação também vai ser criada pelo aluno. Com essa mensagem criptografada, a gente então poderia, por exemplo, um aluno manda para o outro, existe essa troca de mensagens com a chave, né? Porque sem a chave eu não consigo ler, e os outros alunos poderiam então decodificar e ler aquela mensagem, então,
no Excel. Esse passo a passo no Excel, a gente colocou na ficha e todo esse material está lá bem explicadinho, acho que não vai ser muito complicado. Queria também lembrar que na internet existem alguns conversores de texto ASCII, usando a tabela ASCII, se não me engano é ASCII, a NSI, você acha isso na internet, para binário. Isso é muito divertido. Porque você tem, por exemplo, você pode, quero ver meu nome em binário. E aí eu vejo que meu nome tem 000, uns, muitos. Muito legal. Então é muito divertido. Se você entrar também no Google e colocar lá conversor, texto binário, conversor ASCII binário, você também acha. E o site, um dos conversores que eu encontrei também está na ficha, também é uma atividade bem bacana para fazer no computador, fazer com a matemática, né, para entender como que funcionam essas tabelas e esses códigos. Tá certo. Bom, depois de tanto 00 e zoom, só mesmo a interdisciplinaridade. E ela vai começar pela matemática, né? A matemática está muito quietinha aqui, ficou só falou no início, né? Ninguém mais deixa o professor de matemática falar? Como é que é? O professor de matemática fala muito. Olha, essa atividade interdisciplinar, a gente gostou demais dela. Por quê? Porque o nosso fio condutor vai ser código. E código não é mistério. Legenda em mapa é código. E se eu não entendo a legenda, aí o mapa sim é um mistério. Então o código é criado justamente para você interpretar aquilo lá. Tendo como fio condutor essa história do código, o fim da curva, assim, estamos caminhando naquela direção, é uma intervenção social mesmo, dentro da escola. Quer dizer, o que a gente quer é que se use código para alguma coisa dentro da escola. Nós pensamos aqui, pode ser pensado outra coisa, nós pensamos que se criasse códigos para deficientes visuais dentro de uma escola, se movimentassem, pudesse usufruir melhor as coisas, criar com todo esse conhecimento de código ampliado, criasse código para a movimentação e aproveitamento de um deficiente visual dentro da escola, da sua escola, que legal. Onde você está. É um trabalho de inserção. Próxima etapa, na verdade, para chegar nisso, a gente tem algumas etapas. Que etapas, tem Ana? Tem um percurso a ser seguido, que basicamente, no primeiro momento, se discutiria com os alunos, os professores envolvidos, o que eles entendem por código, onde que naquele espaço que eles estão vendo códigos, onde que na vida cotidiana deles, eles veem os códigos, o que eles entendem por códigos. Após esse debate, essa discussão preliminar, eles partem para o documentário, sendo orientados previamente para que tentassem filtrar ali o que eles estão enxergando de códigos. No viés da informática, no viés da física, da matemática ou até qualquer outro que eles identificarem ali. Maravilha. Visto o documentário, a gente volta e tenta resgatar aí com eles as bases teóricas envolvendo a física, a matemática, a informática que surgiram e perpassaram ali pela discussão apresentada no documentário, que já foi apresentada aqui por nós. Vocês fizeram exatamente, isso, né, é exatamente aquela discussão, a gente apresenta, discute com os alunos, eles vivenciam esse código da física, essas propostas da Marilena e da Helena. Fazem relatórios, né, Marilena? Marilena é a rainha dos relatórios, faz relatórios maravilhosos. Você de matemática gosta de escrever, acho que sou eu. Acho que é importantíssimo, né? Sim. E nessa fase, a gente pensa que aluno de ensino médio é grandão, não precisa de manipular objeto, ele precisa. Ele precisa ter atividades lúdicas, essa coisa que a Helena falou, passa bilhete para o amigo, devolve o bilhete, então... Ele tem que ter produto, tem que ter disponibilidade para criar coisas. Por exemplo, esse brinquedinho aqui, né? Aqui está escrito número 11 na base 2, né? Para chegar nisso, eu não vou ficar aí derrubando bolinha, que vai ser um desastre. Mas eu peguei e fiz um esquema, né? Esse esquema mostra como é que é a transformação da base 2 dentro de um ábaco. Esse ábaco pode ser usado para outras bases. Eles podem pegar esse ábaco e ensinar os pequenos da escola que ainda mexem com essa transformação de base. E nessa brincadeira de código, eu descobri um negócio bacaninha, que era de uma escola militar, né? Que é parecido com o Código de César, está bem explicadinho lá. Você pega uma palavra que você quer escrever e usa, e tem uma parte que é móvel, e você vai mexendo na régua para poder mandar a mensagem toda com letra completamente diferente, que você não vai nem entender.
Isso é uma coisa gostosa de fazer, né? Vai correndo a régua. Vai correndo a régua e vai correspondendo. vai mandando as bobagens todas. Gente, namorados, pais vão ficar completamente enlouquecidos. Vai ter diário escrito em código. Eu não quero nem mais saber dessa história. Só a Helena que vai contar pra gente como é que nós vamos reunir essa informação toda antes do término do trabalho. Como eu gosto muito desses serviços da internet que são oferecidos hoje em dia, que a gente tem uma série de serviços aí, blog, wiki, podcast, todos esses serviços aí que a gente pode usar, a gente também pensou em criar um wiki. O que é um wiki? Né? É um espaço na internet no qual todos os alunos envolvidos, professores, podem participar. Então, todo o material proposto por cada professor, então, que seja relatórios, diários e relatos, mapas, registros, qualquer material, pode ser, então, organizado nesse espaço na internet, que pode ser privativo no início, até tomar uma forma, e depois aberto, colocado no site da escola, divulgado, com uma série de informações, então, que vai embasar esse trabalho para depois a escola se tornar mais acessível, por exemplo, aos deficientes visuais, como a gente pensou com esses códigos. Maravilha. Vamos às etapas do trabalho interdisciplinar. Primeira etapa, na verdade, o trabalho interdisciplinar de hoje é fazer uma coisa raríssima e importante dentro da escola. Trabalhar as representações e os códigos para deficientes visuais. É um trabalho de inserção dos deficientes visuais dentro da escola. Como que nós vamos fazer isso daí? Primeiro, eles vão ser feitos levantamentos sobre o que os alunos acham sobre o que são os códigos, essa noção de código, que não é um segredo, na verdade, é para desvelar coisas, né? Depois vão ver o documentário, trabalhar questões a partir do documentário que estão sendo trabalhadas aqui, estabelecer e desenvolver essas bases teóricas que cada uma das professoras também desenvolveu, vão fazer relatórios, etc. Esse material vai parar num wiki e tudo isso vai ser compartilhado com esses símbolos que serão colocados na escola para você, professor, e para a sua escola ficar mais inclusiva. Quero agradecer muito a presença de vocês, adorei o trabalho está belíssimo, né, gente? Tenho certeza que muitos de vocês vão realizar esse trabalho aí nas suas escolas. É um trabalho que está muito além dos números primos, é um trabalho de inserção na escola brasileira. E essa semana o programa Salto para o Futuro vai exibir a série inédita Currículo, Questões Contemporâneas. Não percam! A série vai falar sobre como o currículo pode contemplar a diversidade cultural da sociedade e integrar disciplinas e áreas do conhecimento. Bom, gente, nós nos vemos no próximo programa Sala de Professor. Sempre lembrando que a interdisciplinaridade é a tônica do nosso trabalho. Chamem outros professores. A proposta de hoje mostra muito claramente essa dinâmica de trabalho. Nos vemos aqui no Sala de Professor, aqui na TV Escola, a qualquer momento. Até breve. Bom trabalho para todo mundo. Tchau. O professor de informática, ele tem um papel muito grande quando ele trabalha com outros professores, principalmente, ao meu ver, na alfabetização e letramento digital desse professor com o qual ele vai trabalhar. Para que esse professor de outras áreas se aproprie dessas ferramentas tecnológicas para conseguir usar com segurança com seus alunos. Você junta durante o mesmo olhar sobre um fato, sobre um tema comum ou sobre um projeto único, várias disciplinas ou várias áreas do conhecimento, você não só tem a oportunidade de ampliar o seu próprio universo, mas acima de tudo, que é a busca do professor, passar para os alunos um olhar mais amplo, mais realista e mais universal sobre qualquer evento que você esteja estudando.